Neste vídeo eu gostaria de falar sobre o anticristo. Quem é ele? As suas ações, quando ele vai aparecer e também o fim dele. Para isso eu vou ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde Paulo menciona este homem. Note, ninguém de nenhum modo vos engane, porque este dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente à ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes mandará a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se ou tiveram prazer com a injustiça. Então, esses versículos estão em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 12. O anticristo assumirá um papel-chave nos acontecimentos dos tempos finais. Uma das pessoas mais claras, melhor dizendo, uma das passagens mais clara a esta pessoa é 2 Tessalonicenses, onde eu acabei de ler. Alguns crentes em Tessalônica, porque Paulo escreveu para crentes de Tessalônica, essa é uma carta dirigida aos crentes, tinham ouvido que a época do juízo, ali chamado Dia do Senhor, já havia começado. Paulo rejeita energicamente essa hipótese e demonstra que esse tempo não podia ter começado, pois a apostasia ainda não tivera início, quer dizer, não tinha chegado. Apostasia significa deserção de fé, mudança de crença, abandono de Deus, mas isto de uma forma global, geral. A principal característica da apostasia é justamente a manifestação do anticristo, que Paulo, nesta carta, denomina o homem da iniquidade, o filho da perdição. Em uns versículos adiante, ele o chama de o iníquo. O anticristo há de se assentar no templo, desejando ser adorado como Deus. O iníquo, melhor dizendo, o início da apostasia se dará mediante a aparição do anticristo. Porém, ele não pode aparecer enquanto não for removido o que o detém. Note esse detalhe aí em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Eu penso, e muitos expositores também da Bíblia, que se trata da presença da Igreja de Deus, na qual habita o Espírito Santo. Após o arrebatamento da Igreja, o mal há de se derramar como uma enxurrada do rompimento de uma represa. E um dos principais motivos disso será a extraordinária eficácia do anticristo. Com a retirada da Igreja e o Espírito Santo com ela, da forma como ele opera hoje, então há de manifestar
esta calamidade no mundo. Ele há de operar segundo o poder de Satanás, com todos os sinais e prodígios de mentira, e dessa forma arrastará grandes multidões para apostatarem totalmente de Deus. Mas o seu fim também é descrito aqui. O Senhor Jesus o destruirá pelo assopro da sua boca. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 19 a 21, podemos ver os pormenores disso. Mas aqui ainda nos é comunicado um detalhe sumamente importante, que não quero omitir. Os versículos 10 a 12 tornam evidente que as pessoas que neste presente tempo da graça não aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estou me referindo a 2 Tessalonicenses, aqui chamado o amor da verdade, não mais terão oportunidade de serem salvas, de se converterem a Deus naquele terrível período da apostasia. O próprio Deus vai endurecer o coração delas mediante uma operação do erro, de modo que não lhes restará alternativa senão crer na mentira. Elas serão vítimas de uma terrível sedução. Nisto, temos uma severa advertência. Uma pessoa não pode ser salva, converter-se quando quer, mas somente quando Deus lhe oferece a oportunidade para tanto. O anticristo será rei em Israel e um aliado do regente da Europa Unida. Erroneamente, muitos no passado afirmavam que o futuro regente da Europa Unida e o anticristo seriam a mesma pessoa. Isso desvirtuava bastante os testemunhos proféticos. Apocalipse capítulo 13 deixa bastante claro que se trata de duas pessoas diferentes. No Apocalipse, geralmente é chamado de a besta. O anticristo é a pessoa da qual o Senhor Jesus havia dito: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. João capítulo 5, versículo 43. A esperança da vinda de um Messias para Israel já é aspecto importante para os judeus ortodoxos de hoje. Há quase 2000 anos, o povo judeu rejeitou o seu verdadeiro Messias. Porém, nos tempos finais, grande parcela do povo de Israel acolherá o anticristo como o seu Messias. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 16, fala a respeito do anticristo. Ali o escritor João vê o anticristo na figura de uma besta que tem 2 chifres, parecendo o cordeiro. Observe, portanto, que ele vem sobre o pretexto do Messias, o verdadeiro Cordeiro de Deus, mas fala como um dragão. Ele é o porta-voz de Satanás. Por conseguinte, o anticristo não somente exercerá poder político, mas será ao mesmo tempo o líder religioso de um judaísmo que é inimigo de Cristo. Ele atrairá para o encontro de suas doutrinas satânicas também os de fora do judaísmo. E não é sem razão que mais adiante no Apocalipse o anticristo é chamado de falso profeta. Ele, o anticristo, se valerá de todo o seu poder e influência para que Deus seja desonrado aqui no mundo naqueles dias e o seu Cristo rebaixado, ou seja, o Cristo de Deus, ou seja, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Quero recordar mais uma vez, de forma resumida, os diferentes nomes do anticristo. Por exemplo, primeiramente nós temos ele como o rei. Assim ele é chamado em Daniel, capítulo 11, versículo 36 e 39. No tempo do fim, ele será o chefe do governo em Israel e a grande massa do povo o acolherá como o Messias prometido. Então, primeiramente,
ele é chamado também na Bíblia como o rei. Segundo, a segunda maneira, ele é chamado como o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Assim ele é designado por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e o versículo 8, onde lemos que o tal se levantará contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Ele se fará reverenciar como Deus e se assentará no templo de Deus. O terceiro aspecto, a terceira maneira como ele é chamado é o anticristo. Assim é chamado pelo apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 18 e 22. E a quarta maneira que ele é chamado é o falso profeta. Esse é o seu nome a partir de Apocalipse capítulo 13 até o fim do livro, onde ele aparece no capítulo 16, versículo 13, capítulo 19, versículo 20 e no capítulo 20, versículo 10. O capítulo 13 de Apocalipse apresenta duas grandes bestas, uma besta que emerge do mar e a outra que emerge da terra, ou seja, da terra de Israel. Sem dúvida, ambas simbolizam homens que terão papéis importantes durante o período da tribulação. Combinam características das quatro bestas em Daniel capítulo 7, versículo 3 a 7. A primeira besta, aí em Apocalipse capítulo 13, é o líder do Império Romano restaurado, constituído da união de 10 reinos, emerge do mar, um tipo das nações gentias, e tem 10 chifres. Daniel predisse que o Império Romano seria restaurado na forma de 10 reinos. Daniel capítulo 7, versículo 24. Também tem 7 cabeças que, de acordo com capítulo 17, versículo 9 a 10, representam 7 reis, uma possível referência a 7 tipos diferentes de governantes ou 7 estágios do império. Sobre os chifres traz 10 diademas que simbolizam o poder para governar que lhe foi concedido pelo dragão, Satanás. Sobre as cabeças tem nomes de blasfêmias e arroga a si prerrogativas divinas, como se não fosse um simples homem. A segunda besta, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, é outra figura proeminente no período da tribulação. Coopera de forma bastante próxima com a primeira e chega a organizar uma campanha internacional em favor da adoração da primeira besta e de um ídolo enorme que representa o Império Romano. A segunda besta emerge da terra. Caso se trate de uma referência à terra de Israel, como já sugeri, então é quase certo que esse líder possivelmente seja um judeu. É o falso profeta, conforme está no capítulo 16, versículo 13, capítulo 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 10, como já fiz a referência. Seus 2 chifres, parecendo cordeiro, lhes conferem um aspecto dócil, inofensível, mas também sugere que ela se faz passar pelo Cordeiro de Deus. Ele fala como dragão, uma indicação de que recebe inspiração e poder diretamente de Satanás. A salvação de Deus hoje nos livra desses dias que vão vir sobre este mundo condenado por Deus, pois todo salvo hoje será arrebatado ao céu, conforme promessa do Senhor Jesus. Note o que o Senhor Jesus próprio disse aos seus discípulos que pertencem à igreja hoje. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus,
Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículos 1 a 6. O Senhor Jesus, ele escreveu à igreja de Filadélfia e disse: essas cartas à igreja, às 7 igrejas que temos aí em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, ela tem o seu aspecto para aqueles dias, mas também tem um aspecto profético. Nós vamos ler agora o que ele escreveu a Filadélfia, alguns versículos só. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 a 13. Li estes versículos ao final deste vídeo para mostrar aí, neste quadro desta igreja em Filadélfia, que o Senhor promete livrar a sua igreja deste período da tentação, da tribulação que há de vir sobre este mundo, aonde as bestas, o falso profeta, o anticristo, estarão aí para enganar as nações. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.